Vamos ver agora como requisitar uma imagem que está contida no servidor e essa imagem ser feita o download no cliente, utilizando o socket UDP. Então, o código que nós fizemos anteriormente, o cliente enviava uma mensagem de texto para o servidor respondia com outra mensagem de texto para o cliente. Agora o programa vai funcionar da seguinte forma: o cliente vai enviar uma mensagem de texto para o servidor contendo o nome de um arquivo que ele quer obter que esteja no servidor. O servidor vai responder com um número indicando o tamanho desta imagem e depois vai enviar a imagem propriamente dita para o cliente. Pois bem, vamos ver como ficaria a codificação. Antes a gente só utilizava java.net, os pacotes, e java.util. Agora vai ser necessária a utilização do java.io, porque vamos manipular arquivos, no caso imagem. Então, preciso dessa biblioteca java.io. A classe é muito parecida, troquei o nome só para não confundir cliente imagem UDP, em vez de cliente UDP como era antes. O meu cliente, ele tem um datagrama que eu não passo porta. Ele vai pegar a primeira porta disponível fornecida pelo sistema operacional. Aqui eu crio um IP do tipo iNet Address, que é o que é utilizado nos envelopes para envio de mensagem entre cliente e servidor. E a porta do servidor para onde vai essa mensagem, a porta 5000. Eu criei de forma separada aqui porque fica mais legível o código. Continua obtendo o dado via teclado para manter a compatibilidade com o código anterior, para ficar mais fácil o aprendizado e o entendimento. Então eu obtenho aqui do teclado o nome do arquivo que eu quero obter do servidor. Então eu vou enviar este nome de arquivo para o servidor e lá no servidor ele vai me devolver um arquivo de verdade com este nome, que ele já persiste, que já tenha nele. Então o usuário vai digitar o nome do arquivo, por exemplo, civic.jpg. E essa mensagem vai ser enviada para o servidor. Isso a gente já viu como faz. Só vou recapitular, mas é da mesma forma. Eu crio um array de bytes, porque tudo que é transportado na rede via socket UDP são arrays de bytes. Antes eu criava uma rede byte de tamanho 100, agora eu usei uma metodologia que normalmente eu uso. Eu sempre crio tamanhos múltiplos de 2 elevado a n. Então aqui eu criei com tamanho 64, que é 2 elevado a 6, né? Que normalmente são tamanhos, já que o computador internamente armazena valores destes tamanhos, de 2 elevado a n, já que o computador é binário, né? Então, eu tenho aqui a minha carta enviar, que é um array de bytes, e dentro dela eu vou colocar um array de bytes, mas a minha mensagem digitada foi um texto, uma string. Então, com o método da classe string chamado getBytes, eu transformo esse texto em um array de bytes. Agora eu crio meu envelope, onde eu vou colocar a carta, o tamanho da carta, o IP de destino e a porta de destino, e vou chamar o método send da minha tomada ou do meu socket para enviar este envelope pela rede. Beleza, até aí a gente já tinha feito. E também a gente já recebia uma mensagem de texto do servidor. Agora a gente vai receber uma mensagem, embora vai ser um texto, mas a gente vai transformar ela em inteiro, porque essa mensagem representa um tamanho, que é o tamanho da imagem que tem no servidor. A gente vai ver por que é importante o envio deste tamanho, para que quando criarmos o array de recebimento da imagem, a gente criar ele com o tamanho correto. Então, aqui agora o cliente já enviou o nome da imagem que ele quer obter do servidor e o servidor vai responder com um tamanho. Então eu vou criar uma carta a receber, como um tamanho normalmente é pequeno, eu vou criar somente com 8 bytes, né? Crio um novo envelope, agora um envelope chamado a receber. Lembrem que quando é para receber eu só preciso de dois parâmetros, que é o array de bytes e o tamanho dele. Não que ele não tenha os outros parâmetros, o IP e porta, mas esses parâmetros são implícitos. Depois eu chamo o receive para que eu receba, para que eu popule essa carta com os dados recebidos via rede.
Como é que eu consigo obter esses dados da carta? Com getData. Lembrando que isso é um array de bytes. Então, eu atribuo a carta a receber, que também é um array de bytes. E agora, como eu sei que a semântica deste meu dado era um inteiro, eu vou transformar isso em um inteiro. Mas antes eu transformo num texto. Eu pego esse array de bytes e transformo numa string, num texto. E depois eu transformo no inteiro. Eu não posso transformar no inteiro direto, porque todas as mensagens que eu receber, ele vai ter tamanho 8, independente se eu só tiver utilizado um byte. Então, eu utilizo esse trim para remover espaços em branco de início e fim da string. No caso aqui só vai ter no fim da string. Então, todos aqueles espaços em branco que ele veio sem informação, para que formasse os 8 bytes, vai ser removido com esse ponto trim. Então, uma vez que removeu, eu só tenho texto mesmo, um número de forma textual. Para eu passar ele para uma forma numérica, eu tenho que utilizar o método parseInt da classe integer. Então, integer.parseInt eu transformo esse texto no inteiro realmente. Pronto. Uma vez que eu tenho o inteiro, que é o tamanho da imagem, agora eu posso receber essa imagem. Eu vou criar um array para receber a imagem do tamanho que eu recebi aqui agora. Eu recebi um tamanho, eu vou utilizar esse tamanho logo aqui agora para eu criar um array deste tamanho, que é o array que receberá a imagem. Ok, então eu crio um novo envelope a receber 2, dentro dele eu passo uma nova carta, desse tamanho, do tamanho que o servidor me informou que a imagem é, e recebo. Beleza. Aqui agora que vai ter a diferença do que a gente não tinha feito até então, que é, uma vez que eu recebi, como eu obtenho os bytes dentro do envelope é fácil. .getData. A gente já fez isso várias vezes. Mas normalmente eu vinha texto ou agora inteiro. A imagem é a primeira vez. O que eu vou fazer aqui tanto serve se for uma imagem, se for um arquivo PDF, qualquer coisa. O que a gente precisa ter é um método, que no caso esse método aqui que vai fazer tudo, que vai transformar um array de bytes em uma imagem novamente. Então eu tinha uma imagem no servidor, eu vou ter que transformar essa imagem em um array de bytes para eu transportar ela via rede. Depois, quando ela chegar no cliente, eu vou ter que transformar novamente de array de bytes para a imagem. Então este é o método que faz isso, daqui a pouco a gente vai ver como é que ele funciona. Ele recebe dois parâmetros. Ele recebe um array de imagens, um array de bytes, que juntando todos esses bytes compõe uma imagem, e recebe um caminho onde ele deve salvar essa nova imagem que ele vai gerar a partir desse array de bytes. É isso que esse método faz. Então o segredo está todo dentro desse método. Esse método eu criei uma classe à parte chamada manipulação arquivo, tanto que eu criei um objeto M aqui para utilizar ele, para que essas classes cliente imagem UDP e servidor imagem UDP concentrem somente no envio e recebimento de mensagens. Não precise fazer, por exemplo, esse encapsulamento e desencapsulamento de um dado em outro formato. No final de tudo, eu posso fechar minha tomada, já que eu não tenho mais nada a fazer. Então, aqui eu recebi um array, que internamente ele é uma imagem. Eu passei ele por esse método de array para imagem para transformar este array como bytes para um arquivo .jpg dentro do meu computador. Este arquivo vai ser salvo neste diretório que tem no meu computador. E esse diretório chamado caminho imagem é o que eu estou passando para o método. Vamos ver agora como funciona o servidor. Então o servidor primeiramente vai ficar escutando mensagens na porta 5000, na tomada servidora. E a primeira mensagem que ele vai escutar do cliente é o nome do arquivo que ele precisa enviar para o cliente. Então eu crio uma carta a receber. Nessa carta a receber, lembrando que sempre que é para receber eu só preciso do array de bytes do tamanho, não preciso do IP da porta, que isso está implícito dentro do envelope. Executo o método receive do socket, recebi isso. Para obter o conteúdo interno como array de bytes, é só eu pegar o método getData do envelope. Uma vez que eu peguei o getData, eu já tenho agora
dentro de carta a receber, que é um array de bytes, os dados que o cliente enviou, só que como array de bytes. O cliente enviou um nome, então eu preciso desse nome como texto. Então eu pego carta receber, transformo num texto com new string, utilizando o construtor da classe string, e lembrando que ao final vai vir espaços em branco, para não ter problema. Quando era só imprimir na tela não tinha problema, System Out, a gente nem via os espaços em branco, mas agora para instanciar uma imagem eu preciso remover. Então eu uso o ponto trim para remover espaços em branco em excesso, somente do início e do final. Se estiver no meio, ele não remove, só no início e do final. Pronto, agora nome e imagem na minha classe servidora vai ter o nome da imagem que o servidor precisa enviar para o cliente. Este nome imagem foi o cliente que mandou para o servidor, quando o usuário digitou via teclado. Digitou via teclado, deu Enter, o cliente enviou um envelope contendo uma carta com o nome dessa imagem. Beleza. Então agora o servidor vai enviar duas mensagens para o cliente. Uma mensagem com o tamanho da imagem e outra mensagem com a imagem propriamente dita, mas como um array de bytes, não como imagem mesmo. Então, essa aqui é a primeira mensagem que ele vai enviar, contendo o tamanho da imagem, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é instanciar a imagem. Para eu saber qual é o tamanho dela, eu tenho que instanciar ela no meu programa. Eu estou considerando que esse é o diretório base onde vão estar todas as imagens no servidor. Então eu concateno esse diretório base com o nome que o usuário me passou e faço agora o caminho completo da imagem. Com o new file, que é o construtor da classe file, da classe arquivo, eu consigo instanciar o meu arquivo, que nesse caso é uma imagem. E é muito fácil de obter o tamanho deste arquivo. Eu tenho um método chamado .length que já me retorna este tamanho deste arquivo passado como parâmetro no construtor de file. Como aqui eu também estou manipulando arquivos, eu vou precisar importar I/O. I/O, esse file está tudo dentro de I/O. Beleza. Então aqui agora dentro de mensagem eu já tenho da forma textual o tamanho da imagem que o cliente está querendo. Agora eu só preciso enviar isso via rede. Enviar essa mensagem via rede. A gente já sabe como envia um texto via rede, muito simples. Então vamos ver aqui como é que faz para enviar. Como é que eu faço para saber qual IP e porta do cliente, para devolver a mensagem para ele? No envelope que eu recebi tem. O envelope que eu recebi chamou envelope a receber. Pode olhar lá, vamos olhar lá para vocês verem. Envelope a receber. Olha lá, ó. Envelope que eu recebi. Envelope a receber e dei o receive nele, certo? Então, se eu pegar o envelope a receber e chamar getAddress e getPort, eu consigo obter o endereço, IP e a porta do cliente que me enviou esse envelope. Guardo aqui em duas variáveis, IP cliente e porta cliente, porque eu vou precisar enviar duas mensagens para o cliente, então fica fácil. É só eu usar o IP e a porta duas vezes. Então agora eu vou montar o meu envelope para enviar as informações de volta para o cliente. Lembrando que o de envio tem que ter 4 parâmetros, o de recebimento só 2. O IP e porta já são esses que eu falei agora. E o conteúdo vai ser o tamanho da minha imagem. Onde é que está o tamanho da minha imagem? Dentro da variável mensagem. Então, eu vou pegar getBytes, porque o que eu vou enviar pela rede é uma rede bytes. Com getBytes eu pego uma rede bytes e coloco dentro de carta enviar. Coloco essa carta dentro do envelope, o tamanho dela, e dou um send para enviar esse envelope contendo essa carta para o cliente, ok? Logo em seguida, o servidor vai enviar novamente uma outra mensagem para o cliente. Agora, a imagem propriamente dita como um array de bytes. Então, como é que eu vou fazer? Eu pego aqui também o tamanho e vou criar um array de bytes com o tamanho da imagem. Aqui eu precisei colocar o int, porque esse tamanho aqui é um long int, é um tamanho maior. E para criar arrays, eu só posso usar int. Mas não tem problema não, aqui não vai perder precisão não, porque é um tamanho pequeno. Então eu criei agora uma nova carta e vou criar um novo envelope para enviar para o cliente. Então dentro da minha classe manipulação arquivo,
eu tenho um método, eu criei um método que eu transformo de uma imagem para um array de bytes. Então, dado um caminho de uma imagem, esse método me retorna um array de bytes. O array de bytes que eu quero enviar de volta para o cliente está dentro de carta enviar2. Então, é só atribuir a carta enviar2 e enviar a carta enviar2 para o cliente. Então, eu crio um novo envelope, uso o IP e a porta do cliente que eu já tinha definido, coloco essa nova carta dentro deste envelope e envio ela para o cliente. Quando eu não tiver mais nada a fazer, já que não tenho mais nada a fazer, porque a única operação que eu tenho a fazer é essa, eu fecho o socket. Se esse servidor fosse um servidor que atendesse vários clientes, eu não fecharia esse socket aqui agora, ele não faria uma única operação, né? Eu colocaria dentro de um laço, um loop infinito, onde ele sempre ficaria fazendo essa mesma operação, porque aqui ele faz uma vez e acaba, ele finaliza. Então, ok, vamos ver agora os códigos que transformam de uma imagem para um array. Dado uma imagem, ele transforma essa imagem em um array de bytes, para que eu possa enviar essa imagem como array de bytes para o cliente. E o código lá no cliente, que, dado um array de bytes, transforma novamente esse array de bytes numa imagem, onde eu passo o array de bytes e o nome da imagem, caminho que ela vai ter, o nome que ela vai ter, e crio essa imagem no computador cliente. Então, tanto o computador servidor quanto o computador cliente vai ter que ter essa classe de manipulação arquivos. No computador cliente eu só preciso ter cliente imagem UDP, eu não preciso ter servidor imagem UDP. E no computador servidor eu só preciso ter servidor imagem UDP, eu não preciso ter cliente imagem UDP. São programas independentes que se comunicam via rede de computadores. Mas em ambos eu vou ter que ter manipulação arquivo, certo? Vamos ver aqui agora como é que funciona o método de transformar de uma imagem para um array de bytes. Então, este método recebe uma string contendo o caminho, o nome completo da imagem. Aqui está lançando a exceção, porque pode, por exemplo, este caminho não existir uma imagem lá naquele caminho, pode acontecer alguns problemas, pode não ter permissão de leitura. Então, aqui a gente cria a imagem propriamente dita. New file, passando o caminho, eu crio um arquivo e transformo esse arquivo numa imagem, num buffer, uma região que está guardando uma imagem. Não mais agora um arquivo genérico como o file funciona, certo? Eu uso o imagem IO para transformar isso numa imagem, que a imagem tem várias características. Cada pontinho na tela é um pixel formado por 3 ou 4 componentes de acordo com a imagem, o R, o B e o G que todo mundo já conhece, vermelho, verde e azul. Às vezes tem um quarto componente que é o componente alfa, que é a transparência, tal. Não vou entrar em detalhes de formação de imagem, mas só para vocês saberem que a imagem tem um formato específico. Beleza, então depois a gente cria aqui um output. Todos esses arquivos, sockets, tudo que você pode guardar informação, eles têm associado a eles um input e um output, que serve para colocar alguma coisa dentro ou retirar alguma coisa de dentro. No caso aqui agora, para a gente criar a imagem, para a gente criar um array, né, a partir dessa imagem, a gente vai utilizar o output para colocar as coisas dentro deste array de bytes, certo? Então, está utilizando o output desse array de bytes. Então, a gente utiliza a classe, o método write de image.io para escrever o conteúdo da imagem, dentro do output deste array de bytes, certo? Pronto. Depois que a gente escreveu, a gente pode obter o conteúdo que está lá dentro com esse método toByteArray. E a gente retorna ele. Então, uma vez aqui agora, a gente vai ter um array de bytes correspondente a essa imagem passada. Então, eu peguei resumindo, né? Peguei o caminho, gerei um arquivo, transformei esse arquivo numa imagem, criei um array de bytes, peguei, coloquei os bytes lá dentro do output dele e depois eu gravei a imagem dentro dele. Na verdade, eu criei aqui
Só fiz instanciar um objeto, né? A região de memória, e aqui que eu coloquei as informações dentro dele. Dentro desse objeto que eu instanciei aqui, certo? E aqui eu retornei o conteúdo dele, que tem lá dentro o array de bytes, que era a imagem. Aqui é o inverso. Como eu transformo de um array para a imagem? Este método a gente vai usar no cliente, este método a gente vai usar no servidor, certo? Então, este método que a gente vai usar no cliente, para transformar de um array para a imagem novamente, eu passo o array de bytes e o caminho da nova imagem. Eu poderia deixar fixo aqui, mas é ruim, porque todos, às vezes, iria criar no mesmo lugar. E aí eu posso mudar lá no cliente, se eu quiser salvar em outro caminho. Então aqui, como eu falei, tudo que armazena informação buffer no computador tem um input e o output ligado a ele. Nesse caso aqui, o output do file permite que eu grave dentro dele um array de bytes, né? No caso aqui, eu estou passando um caminho, então a este caminho aqui eu estou associando esse output. Então eu vou utilizar este objeto para gravar dentro dele. No caso que eu vou gravar, utilizando o método write, é este array de bytes, que é a imagem que eu recebi via rede de computadores. Aqui agora eu estou no cliente, eu recebi a imagem via rede de computadores. Uma vez que eu gravei dentro dele, ele é um objeto dentro do meu programa somente. Se eu fechar o programa, não quer dizer que o arquivo já está salvo no computador. Para que eu salve esse output fisicamente na máquina, eu tenho que usar estes métodozinhos aqui flush. Então aí eu consigo salvar o conteúdo do arquivo, o conteúdo deste objeto no computador. Uma vez que eu não vou usar mais, eu libero ele com o close. Tranquilo, pessoal?